Essa aula 7 agora, eu queria falar um pouco do momento que a gente está vivendo, que é a pandemia, e como que a gente, quando eu falo a gente, eu estou pensando nos diretores, nos realizadores, como a gente conseguiu seguir filmando, seguir fazendo, e que eu acho que vai acabar ao longo prazo virando um subgênero, que é o cinema da pandemia, né? O cinema de pandemia. O jeito criativo, os filmes que surgiram, as peças online, tudo isso que a gente está vivendo agora, eu acho que eu, Cavi, e pensando na Cavídeo, a gente fez muita coisa, a gente fez muitos filmes. Nesse momento a gente fez 4 longas, fez 10 curtas, fez 3 webséries, fez 5 festivais de cinema, fez 12 cineclubes. Ou seja, eu nunca trabalhei tanto, apesar de toda essa dificuldade que a gente está passando, esse momento triste. Mesmo de casa, a gente conseguiu fazer muita coisa legal e é isso que eu queria falar aqui nesse episódio 7. Então, vou falar primeira coisa que aconteceu. Dia 13 de março, aqui no Rio de Janeiro, a gente estava fazendo uma peça-filme lá no Estação Botafogo. Até depois é um assunto que eu vou falar para vocês, essa mistura de teatro e cinema que eu tenho desenvolvido. A gente recebeu a notícia que ia fechar tudo, que a gente ia entrar em quarentena e ia ter que ficar em casa e não ia poder fazer mais nada. Eu fiquei um pouco desesperado, né? Porque cinema e todas essas artes, teatro, é uma arte de contato, né? Uma arte de grupo, de reunir gente, né? Como que a gente ia conseguir continuar filmando, fazendo, sem poder sair de casa, né? A gente não sabia que ia durar tanto tempo assim, mas a gente imaginava que pelo menos 1 a 2 meses a gente ia ter que ficar em casa. E aí o Bebeto Abrantes, que é um outro diretor de documentários aqui do Rio, muito parceiro meu, me ligou e a gente teve a ideia de fazer um filme quarentena. O que seria um filme quarentena? Um filme que a gente pudesse fazer sem se encontrar, né? E a gente começou a pensar várias possibilidades de história, de roteiro, e a gente chegou nesse projeto que chama Me Cuidem-se, que ele começa como uma espécie de websérie, né? Depois se transforma num longa-metragem que a gente vai lançar agora em breve nos cinemas. O que era esse projeto Me Cuidem-se? O que era esse filme Quarentena, esse documentário Quarentena? Que a gente chamou de Processo também, um filme Processo. A gente chamou 7 pessoas, 7 amigos próximos e pediu para cada um se filmar com o seu próprio celular, filmar o seu dia a dia da quarentena, enviasse para a gente pelo WhatsApp mesmo com a resolução menor, né? Agora não importava mais a resolução, como eu falei no episódio anterior, o que importava é o conteúdo, era o que estava sendo falado e mostrado. A gente recebia esse material diário desses 7 personagens, conversava entre a gente por telefone, pensava o filme, mandava para o editor também pelo WhatsApp, ele editava da casa dele, mandava para a gente um corte pela internet, a gente discutia, voltava para o editor e finalizava aquele filme. Ia ser assim, era um filme onde ninguém se encontrava pessoalmente, era tudo feito de uma forma online, se aproveitando dessas novas mídias sociais, que era o WhatsApp, que era o celular, que era o e-transfer, que era o e-mail, que era o telefone, isso tudo que a gente está vivendo cada vez mais forte, incorporar isso no filme, né? Isso virar linguagem para o filme. E a gente chamou de filme Quarentena, filme Processo. E a gente chegou à conclusão assim, um longa-metragem a gente vai demorar, sei lá, 1 ano para filmar, depois 1 ano para finalizar. Vamos estar lançando esse filme daqui a 2 anos. Talvez daqui a 2 anos ninguém mais queira ouvir falar de quarentena, ninguém mais tenha paciência, saco de ver um filme sobre quarentena. Então a gente falou, cara, esse filme é urgente, a gente tem que filmar e lançar. Como é que a gente vai fazer isso então? Aí a ideia veio, cada 2 semanas a gente pega esse material, transforma num curta, num episódio, sei lá como a gente pode dizer isso, e lança pela internet. E a gente foi fazendo isso. A cada 2 semanas a gente ia recebendo esse material, editando quase que simultaneamente. Então o legal é que era um filme também urgente, né? Era um filme que a gente filmava, editava e já lançava, né? Uma velocidade que não tem no cinema muito isso, né? Uma velocidade quase de YouTubers, né? Uma velocidade quase dessas novas mídias que cada vez o tempo é menor, é tudo mais rápido, né? O cinema a gente sabe que tudo demora, né? Você filma, depois a gente demora para finalizar, depois demora para lançar. Não dava para ter essa espera, esse tempo que o cinema costuma ter. Então a gente pensou um projeto que a gente filmava e já lançava, filmava e lançava. E sempre se aproveitando dessas novas possibilidades tecnológicas. A gente criou um site, criou um blog, a gente lançava
no próprio YouTube, na internet, compartilhava nas redes sociais. E a gente conseguiu fazer 7 episódios, 7 curtas. Não sei como é que pode chamar isso, se é curta, se é websérie, se é episódio, se é filme. Eu sei que a gente fez isso e ao mesmo tempo a gente foi acompanhando, a gente conseguiu acompanhando essas mudanças que a quarentena foi tendo na vida de cada personagem. E isso está claro no filme, né? O filme ele obedece essa ordem cronológica, essa ordem da quarentena. A gente resolveu parar de filmar, né? Que na verdade não seriam 7, seriam 20, seriam longas, seriam 10 longas, porque até hoje a quarentena está aí mais forte do que nunca. A gente resolveu, acabou que a gente filmou de março a mais ou menos outubro, novembro. E a gente até discute isso também, como a gente fala que é um filme processo, a gente também discute até isso, né? Quando que um filme acaba, né? O documentário, por exemplo, você registra a vida de uma pessoa e aí aquela pessoa continua vivendo, né? Continua a vida dela se transformando e tal. Quando que um diretor decide que o filme tem que acabar ou deve continuar? E como que você fecha aquele contexto ali, aquele conceito ali? Então foram todas as questões discutidas entre eu e o Bebeto, né? Mas a gente acabou botando isso no filme também. Se você for ver agora o longa, que a gente vai lançar em breve, a gente bota o processo do filme dentro do filme, né? A gente discutindo, a gente vivendo as dificuldades que a gente passou nesse filme. Por exemplo, um dos personagens brigou com a gente e mandou a gente tirar as imagens dele. Então, assim, a gente já tinha 5 curtas prontas, a gente teve que refazer ele, tirar do circulação, reeditar ele. Então, foi um filme que foi sofrendo mudanças o tempo todo, né? Em tempo real, o que era muito interessante, né? Quem viu o filme acompanhava a história daqueles personagens, mas não imaginava também a dificuldade que nós, realizadores, passávamos fazendo esse filme que mudava a cada semana, a cada 15 dias, a cada minuto. Então a gente resolveu incorporar isso no filme e no longa você vai poder ver um pouco isso, já nos episódios não. Então assim, pensando assim de uma forma geral, esse projeto ele nasce como um filme processo, né? A gente vai lançando cada 2 semanas um curta, podemos dizer que era uma websérie. Ao mesmo tempo, eles também funcionam sozinhos, então a gente pode botar eles nos festivais como curtas. E agora vai virar um longa, né? A gente reeditou o material, inseriu o nosso processo de produção, meu e do Bebeto. A gente também virou personagem, virou um longa que vai ser exibido para cinema. Mas ao mesmo tempo não tem cinema aberto, então a gente vai lançar de uma forma online também, num festival. A gente fez também um evento chamado Primeiro Corte. O que a gente fez? A gente fez uma primeira edição do longa e fez um evento onde as pessoas viam esse primeiro corte, esse primeiro tratamento do filme e davam opinião, ou seja, a opinião desses nossos amigos influenciou também no processo do filme. Então o filme todo é um grande processo, né? Um processo da vida das pessoas, um processo de como está sendo filmado, de como está sendo finalizado, de como está sendo lançado. Isso é muito legal, né? Virou quase um curso, né, pra gente. Eu estou transformando aqui também num episódio desse nosso curso aqui de baixo orçamento, porque foi um filme extremamente barato, né? A partir do momento que cada um se filmava do seu celular, eu não precisava ter câmera, não precisava contratar câmeras, cada um era o seu próprio câmera. Esse envio do material era tudo feito de uma forma de graça também, de uma forma online, usando essas tecnologias existentes gratuitas. E a gente acabou gastando só com o editor, né? Que editor que eu não sei editar nem o Bebeto, senão a gente mesmo editaria, mas foi um filme extremamente barato, extremamente importante. É um registro de um momento também, eu acho que daqui a alguns anos esse filme vai ter uma importância histórica também. E também interessante também para discutir isso que a gente está discutindo aqui agora, de como você tem que se reinventar, né? De como continuar filmando, continuar fazendo filme no momento que ninguém pode sair de casa, que ninguém pode se encontrar, que não pode reunir pessoas. E como lançar esse filme depois também. Então todas essas questões são muito interessantes para ver, inclusive, que como que as transformações tecnológicas influenciam muito também nas transformações estéticas, né? Provavelmente nos próximos anos aí vai vir uma série de filmes incorporando a quarentena, incorporando o celular, incorporando a máscara, né? Que é um objeto clássico desse mundo que a gente está vivendo, né? Como você vai ver isso nos filmes, como você vai ver esses filmes quarentenas aí sendo exibidos na internet, sendo lançados de uma forma também gratuita, usando tecnologia também, novas tecnologias. Então esse projeto Me Cuide, assim, eu acho que é um projeto muito legal, assim, que a gente vai mostrar para vocês um episódio, mas em breve vai estar lançando também o longa. E também como você pode pensar o seu filme hoje em dia de várias formas, né? Você pode pensar ele como uma série, uma websérie, um curta,
um filme processo, um longa. E como você também pode se aproveitar disso de uma forma positiva, assim, já para ir divulgando o seu filme, de fazendo as pessoas já ir vendo o filme que você já está fazendo, durante o processo mesmo, né? De como agora você também pode encurtar todo esse processo que o cinema custava ser longo, né? Às vezes entre você filmar, pensar um filme, escrever um roteiro, filmar e lançar, às vezes demorava 5 anos, 7 anos, e agora você pode fazer isso quase que instantaneamente. Você filma e lança, filma, faz, distribui, lança, mostra, lança na internet, lança no cinema, lança na televisão, lança pelo celular. Então essas possibilidades estão muito grandes, estão cada vez maiores. E cabe nós, realizadores, pessoas que trabalham com audiovisual, pensar isso, estudar isso, aprender com isso e se adaptando, né? Essa energia e recolhe. Agora vai recolher até se abraçar. E aí solta, alonga. Você está conectado em 95,7. Eu sigo meu dia nessas experimentações, mas com muito anseio para que isso acabe e que eu possa voltar ao Parque Lage, que é o lugar onde eu trabalho e vivo a maior parte do meu tempo, da minha semana, de poder voltar para minha mãe, mas as alternativas são claras, né? Principalmente como pequenas coisas assim do meu dia a dia vem mudando. Eu sou um cara muito preocupado com a minha aparência, assim, tipo, não acho que é uma das melhores, e eu sempre fico preocupado com o meu cabelo, e nesses últimos dias eu tô tão preocupado com essa questão que acaba que as minhas questões somem, assim, em relação a algo muito maior do que eu, né? Que é o coletivo, esse pensamento de fazer a minha parte e entender que a atenção agora é para outra coisa e que ficar em casa é a melhor coisa a se fazer nesse momento. Eu sempre comecei a lidar com a vida de forma muito urgente, assim, de dar vazão e escoamento para os meus desejos e para as minhas vontades, cada vez mais, mas eu acho que pós-pandemia isso talvez seja uma coisa que todo mundo vai entender. Será que o mundo vai ser outro depois disso? Será que a gente vai realmente repensar as nossas relações com o dinheiro, com as pessoas, com tudo? Essa é uma reflexão que tem me deixado um pouco doente. Não dá para você ficar lá atrás, né? As mudanças estão acontecendo muito rápidas. Você vê, hoje em dia não tem mais cinema para lançar os seus filmes, então você tem que lançar pelo streaming. As plataformas de streaming que estavam começando nessa quarentena ganharam uma velocidade enorme, né? As pessoas estão consumindo esses canais de streaming, estão alugando Globoplay, Netflix, Amazon Prime, Mubi, que era uma coisa que estava começando. De repente a coisa ganhou uma velocidade e uma transformação tão grande que agora as pessoas já estão fazendo um filme já para lançar direto no streaming. Não interessa mais lançar no cinema, né? Os festivais de cinema agora são online, os debates, o que é uma coisa também que eu quero, que eu vou depois fazer um episódio só sobre esses festivais aí independentes, como que os festivais online, ao mesmo tempo que a gente perdeu aquela possibilidade de estar junto ali das pessoas ao vivo, né? De estar em Tiradentes, numa sessão com 3.000 pessoas vendo o teu filme numa tenda, agora é tudo em casa, mas ao mesmo tempo você alcança mais pessoas que não estariam lá em Tiradentes ou que não poderiam ir para Tiradentes. Por exemplo, eu fiz um festival chamado Recine, que quando era feito presencial ali no MAN, ia 15 pessoas, 20 pessoas por sessão. Quando ele vira online,
ele alcança 200, 300 pessoas por sessão, né? Então, como que isso é ruim e é bom, né? Como esse lado online ajuda, democratiza, né? Possibilita que pequenos festivais com pouco custo tenham uma visibilidade maior. Filmes como Me Cuide-se, que não custaram quase nada, R$4.000, que foi o preço que a gente gastou com o editor, ganhasse uma importância de um filme grande, de um filme de 100 mil, de R$1 milhão, né? Como esses filmes de R$5 milhões, tendo que ser lançados na plataforma, na Amazon ou na Netflix, acabam tendo a mesma dificuldade de lançamento que um filme pequeno. E como isso, de uma certa forma, foi bom, né, para os cineastas com pouca estrutura, com pouca grana, como isso valorizou nossos filmes e botou nossos filmes de igual para igual para esses filmes gigantescos, feitos com milhões. Um filme feito com R$4.000 tem uma mesma visibilidade, o mesmo alcance, as mesmas possibilidades de distribuição que um filme grande. Então isso tudo é muito interessante pensar, refletir, observar, né? E uma coisa que eu sempre falo para os realizadores, né? Que a gente tem que estar sempre olhando para frente, tem que estar sempre estudando essas mudanças, essas tecnologias novas, participando de novos debates, participando agora das novas lives, para saber o que está sendo feito, né? Enquanto eu estou falando aqui disso aqui, achando que eu sou o rei da cocada, que eu estou à frente do meu tempo, que eu estou contemporâneo aí com as novas mudanças tecnológicas, já tem gente pensando numa coisa nova, num filme novo, numa nova forma de lançar, de distribuir, de realizar, né? Então é muito importante a gente estar sempre atento e pensando, e vendo, e estudando, e participando, e para você se atualizar. Porque um ano que você não estude, que você não observe as mudanças, você já fica para trás, né? Como antigamente os realizadores filmavam em película, tiveram dificuldades de passar para o digital, agora, mesmo o cara já sendo digital, ele já está ultrapassado já para esse novo momento da pandemia, da quarentena, que o cara tem que se atualizar, que agora é o celular, é a plataforma Zoom, é o Teams, é o Cineclube Online, é o lançamento online do filme, é os streamings, é tudo isso que está rolando agora, que a gente tem que estar, nós que somos diretores, produtores e vivemos de cinema, temos que estar atento, né? Então, assim, eu falei desse filme Me Cuide-se, mas eu também, por exemplo, quero falar de um outro projeto meu, que é a peça-filme do Truffaut, né? O Cinema Minha Vida, que foi um outro longa que eu fiz durante a quarentena, que era uma peça de teatro, que eu já fazia, dentro de um cinema, né? Que misturava projeção, cinema e teatro. A gente já chamava até de peça-filme, que era uma mistura entre as duas linguagens, que era presencial, né? Era um teatrinho, era um cinema no Estação que a gente transformou num teatro e que ia 20 pessoas por sessão para ver a peça como se fosse um filme, né? E agora, como não está podendo ter esse encontro presencial, a gente resolveu filmar essa peça-filme. A gente chama agora que virou um filme-peça e estamos lançando agora de uma forma online. Ou seja, o mesmo produto, que era uma peça, virou um filme. E se você observar também o pessoal do teatro, tá todo mundo agora fazendo esses filme-peças, né? Porque como não está podendo mais ter as pessoas irem no teatro ver o filme, tá todo mundo filmando a sua peça e lançando de uma forma online. Isso tudo vai, com certeza, gerar uma transformação no conteúdo também, né? Como falei para vocês, a mudança tecnológica influencia na mudança também de conteúdo, né? As pessoas agora vão ver teatro filmado, os diretores de teatro vão virar cineastas e vão filmar suas peças e lançar de uma forma como se fosse um filme na internet, entendeu? Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est séparés, puis on s'est réchauffés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? À la tous deux, on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Ou misturar essas linguagens. Outro projeto também muito legal que eu fiz, que chama Filme Live, que
que eu misturei as lives ao vivo com um filme já pré-feito, né? Eu misturo também essa coisa da live, que é ao vivo, filmado, com uma coisa já pré-gravada. Durante essa quarentena eu fiz 2 filmes lives que se chamaram... um se chamou Inspira, a Esperança Equilibrista. Um novo tempo, apesar dos castigos, estamos em cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas, pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. Num novo tempo. E o outro se chamou Inspira, Quem Jamais Te Esqueceria. E aí foi um projeto que eu fui contratado por um produtor de São Paulo, que ele queria misturar artistas das comunidades com grandes artistas, né? E como que essa mistura podia ser feita de uma forma, como se fosse um filme, como se fosse uma live, onde cada um filmava da sua área, da sua casa, e você poderia ver depois eles juntos. Então o que eu fiz? A gente filmava algumas coisas. A gente foi para Maré, na favela da Maré, filmamos alguns artistas lá na Maré, filmamos a orquestra da Maré, fizemos pequenos filminhos, pequenos documentários, filmamos na casa dos grandes artistas, filmamos na casa da Francis Haime. Alguns artistas não deixaram a gente filmar em casa, então eles mesmos se filmavam, a gente dirigia eles à distância. Por exemplo, João Bosco, eu com outro celular eu via o cenário da casa dele e falei assim: João, bota uma luz aqui, ilumina mais você aqui, bota o celular mais aberto, bota ele mais atrás, assim, para plano maior, bota o seu violão em quadro. Então a gente dirigia o João Bosco à distância e ele mesmo se filmando. E aí eu pegava esse material do João Bosco, botava ele cantando junto com a Orquestra da Maré, filmada lá na Maré. Então a gente conseguia reunir pessoas distantes, de áreas distintas e distantes, como a Favela da Maré com o João Bosco no Alto Leblon, e fizemos um produto que era uma espécie de longa-metragem que a gente lançou pela internet de uma forma streaming, gratuita, e fizemos 2 longas-metragens que a gente chamou de filme live, que é um novo formato. Quer dizer, não é novo, mas a gente chama de novo porque a gente não viu muito sendo feito, mas ao mesmo tempo já muitas pessoas já fizeram isso, nem sabiam que estavam fazendo uma coisa nova, que é misturar a live, né, que é essa coisa que virou moda na pandemia, que as pessoas se filmam ao vivo para a internet, com coisas já pré-gravadas, quase que documentais, que a gente misturava isso e fazia uma coisa híbrida entre a live, uma live ao vivo com um filme, né, com um documentário. Então a gente chamou de filme live e eu fiz 2 desses. Primeiro foi com o pessoal da Maré, com grandes artistas. Depois eu fui para São Paulo, fiz com a favela de Paraisópolis, também com grandes artistas também. Teve Gilberto Gil, teve artistas de Paraisópolis. E foi muito legal, assim, foi um projeto também novo que eu desenvolvi, que eu aprendi muito fazendo, deu muito trabalho. Corri um certo risco também que eu fui nesses lugares, apesar de estar quarentenado, mas ajudou eu continuar produzindo, fazendo, nesse formato novo de filme live. Dança para mim significa superação, porque a dança transformou a minha vida de muitas formas, de muitas maneiras, e com a dança
eu sinto que eu consigo chegar em qualquer lugar. Então, pra mim, seria superação. Quando a gente tá no palco, eu acho que a dança entrega muito dos nossos sentimentos, né? O que a gente tá sentindo, o que a gente tá passando. E eu acho que hoje a dança mostra que eu sou um menino que sonha muito, sou um menino que tem a mente muito aberta, eu consigo apoiar qualquer pessoa, sabe? Tudo que acontece ao meu redor, eu tô ali pra observar e se acontecer alguma situação ruim, eu posso apoiar qualquer um. Eu acho que esse interesse dele pela dança é uma ajuda pra mim, como mãe. É uma ajuda muito forte. E graças a Deus ele vai com tudo, né? Ele é muito disciplinado. Eu acho que se não fosse ela, eu acho que eu não estaria mais no balé. Porque ela sempre tá me apoiando, né? Me apoiou desde o início, ela, meu padrasto, sempre estava ali me apoiando lado a lado junto comigo. No primeiro dia ela me trouxe aqui, eu gostei. Ela viu que isso era um incentivo pra mim e começou a me incentivar cada vez mais. E isso me trouxe até aqui onde eu estou hoje. Projetos desses aqui são importantíssimos, importantíssimos. Porque quando a criança ou adolescente, ela está na escola, ela está naquele seu curso, mas quando ela sair de lá, se ela não tem essa ocupação aqui, ou o pai prende em casa, né? Ou o pai prende em casa com alguma coisa de televisão, hoje em dia está na moda do celular, ou prende assim, ou a rua prende. Ou a rua vai tirar aquela atenção dele ali. Muitas vezes é pro lado errado, né? Então esses projetos que aparecem na comunidade, assim, grandiosos que nem esse daqui, é muito importante, muito importante. Isso daqui realmente salva vidas. A Carol, pra mim, eu definiria ela como uma caixinha de surpresas, né? Ela é surpreendente, todo dia ela tá ali apoiando toda a família, tudo que a gente quer ela nos dá, e que a gente não dá, ela pede paciência. Ela é uma mulher muito guerreira, ela é uma inspiração pra mim. Ela é uma... ela é uma mulher muito, muito, muito inspiradora, muito empoderada. Eu gosto muito dela, eu amo muito, muito, muito ela. Tudo isso para você significa superação. É isso mesmo. Você, sua mãe, uma luta incrível, mas ao mesmo tempo definição, desejo, cumprimento de vida, de um gosto pela vida. As dificuldades vão passando, exatamente ao sabor dos seus giros, dos seus rodopios, das suas voltas, e você seguindo em frente, seguindo em frente, seguindo em frente. Parabéns, meu querido Fabiano. Parabéns para você, para sua mãe. Inspira Paraisópolis. Então, assim, eu já falei de 3 exemplos, né? Eu falei do meu filme Quarentena, né? Me Cuide-se. Eu falei da peça-filme que virou filme-peça, que é O Cinema é Minha Vida, que é sobre a peça do François Truffaut, cineasta. E falei do filme live, que se chama Inspira. Fora isso, também eu desenvolvi videoclipes. Eu gravei videoclipes com artistas, músicos, se gravando em casa. Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém. Chega! Tirei a mordaça da boca, meu grito temido descendo a favela. Com medo, com ódio, com raiva da mágoa do choro, soldado na guerra. Para de tiros, para de atrocidade. Ignorância, veja bem, esta cidade. Usei muita imagem de arquivo também. Uma coisa interessante falar, né? O arquivo. O arquivo, nesse momento, vale ouro, né? Porque são materiais que já foram filmados, que você simplesmente pega, edita, ressignifica aquelas imagens e transforma num produto novo, né? Podemos dizer que é um filme feito sem a necessidade da filmagem em si, né? Como você está preso em casa, você não pode filmar, você não pode sair de casa para filmar. Você pega imagens que já existem filmadas, reedita ela, ressignifica ela e transforma num filme novo, né? Então também esse cinema de arquivo também está sendo muito usado hoje em dia por realizadores, por documentaristas, diretores que podem em casa, só editando aquele material já pré-filmado, fazer novos filmes, sem precisar efetivamente
de ir filmar, de sair de casa, de sair da sua quarentena. Então isso também é super interessante. Então você vê muita coisa sendo feita aí, variada, muita gente filmando a sua própria pandemia, muita gente filmando peça, transformando ela num filme online, videoclipe, você vê o tempo todo pessoas se juntando, né? Um cara grava de Ipanema com um cara que está na Maré, com um cara que está num outro país e junta e vira um videoclipe multifacetado, com diversidade de pessoas, de músicos, de artistas. Você viu muito isso feito na quarentena. Muito curta-metragem também, filmado em casa, de celular. O celular virou um instrumento essencial nessa quarentena, tanto para filmar, quanto para distribuir, quanto para exibir, né? Você, mais do que nunca, agora tá vendo filmes por celular, tá vendo lives por celular. As lives vieram para ficar, né? A gente pode dizer que elas surgem nessa quarentena, mas com certeza quando acabar, elas vão continuar existindo, vão continuar sendo desenvolvidas e sendo feitas. E mais do que nunca, é um formato muito barato, quase que de graça, um formato caseiro, ou seja, literalmente você filma na sua casa, da sua casa, e cada vez está sendo mais aceito, está sendo cada vez mais visto. Você vê aí grandes lives sendo feitas assim, Caetano Veloso da casa dele com os filhos dele, Tereza Cristina da sala dela. Você vê também projetos até na Netflix, de grandes diretores fazendo filmes quarentenados. Então, assim, você vê como que o artista, essa necessidade de criar, de realizar, se adapta a qualquer coisa. Não só o baixo orçamento, mas também o fato de não poder sair de casa também é uma outra restrição, né? Às vezes você vê essas restrições como coisas positivas que fazem você ser mais criativo, né? O próprio, se você for pensar no Eduardo Coutinho, né, ele usa as restrições, por exemplo, o Edifício Master, aquele filme que ele fez, ele faz a restrição, assim, eu vou filmar só nesse prédio, os personagens todos estão dentro desse prédio, eu não vou entrevistar ninguém que não esteja nesse Edifício Master. Então essa restrição te faz criar uma coisa mais criativa, mais interessante, te ajuda no seu processo criativo. Eu vinha pra cá só na época de carnaval. Aí eu vinha com minha empresária, né? Me explica, empresária de quê? Empresária porque eu era dançarina, fazia grande show. Que tipo? Eu sou uma das estaltas de bronze. Então, viajei São Paulo inteiro fazendo show. Fui pro Japão fazendo show. Você ficou quanto tempo no Japão? 1 ano? 1 ano. Em Tóquio, no interior, em que cidade? Olha, eu fiquei em Shirahama, mas conheci Shirahama, Shimoda, Yokohama e Tóquio. Você dançava só ou dançava e cantava? Olha, eu dançava e cantava. Eu gostaria muito que você me cantasse um pedaço que fosse de uma música em japonês. Cantar? Momento, deixa eu ver. Watashi baka yo ne, o baka sai yo ne, ushiro yube, sasarete mo. E tinha uma outra também que eu cantava, né? Sayonara, sayonara, konnichiwa, anata ni tsubesi. Aí já viu, né? Depois de tanto tempo a gente esquece, né? Me conta uma coisa, você nasceu onde? Salvador. Foi parar em São Paulo como? Eu fui parar em São Paulo porque eu tinha muita vontade de trabalhar. E os meus pais eram pobres, né? E lá eu sentei aquele conhecimento, né? Comecei a trabalhar na casa da mulher. Aí passei lá a ser a lavadeira, passadeira, cozinheira. Mas meu negócio era trabalhar fora. E aí muitas pessoas me arrumavam assim, faxina, né? Eu ia, fazia faxina, voltava. Eu fui vendo as coisas, aprendendo. Aí construí a minha casa, né? Assim. E aí conheci a Ruth. A Ruth falou, nossa, você é alta, grandona, bonita. Eu vou montar um show, você quer ir lá na casa ver? Eu falei, quero. Aí quando ela montou o show, ela já me encaixou.
Aí nós começamos a correr São Paulo, fazendo show, fazendo show, fazendo show, fazendo show, fazendo show. Então, mais do que nunca, a restrição do orçamento, a restrição do baixo custo, a restrição da pandemia faz você se repensar, se recriar, se reinventar e fazer e continuar criando, que é o mais importante, né? Continuar se expressando. Eu falei só das qualidades, né? Das coisas boas. Vou falar agora da dificuldade toda que a gente passa e está passando fazendo esses filmes quarentenas. Por exemplo, uma dificuldade que eu passei grande foi, por exemplo, de direito de imagem, né? Como eu falei no filme Me Cuide-se, um dos personagens topou participar. Quando ele se viu na tela, quando ele viu o filme sendo exibido, a casa dele sendo mostrada na internet, numa matéria que teve na Globo News, na matéria do Globo, as pessoas comentando, ele ficou altamente incomodado com aquilo e pediu para sair. Foi um problema sério, porque também pela distância eu não peguei autorização de imagem. Eu achava que o fato dele ser meu amigo e ele estar se filmando, automaticamente ele estava se autorizando a se mostrar e a mostrar aquilo que ele estava se filmando. Porque ele mesmo está se filmando, ele sabe que aquilo que ele está filmando é aquilo que vai aparecer no filme. Então, para mim, aquilo já era uma autorização indireta, assim, da gente poder usar aquelas imagens. Mas quando ele se viu no filme, aquilo incomodou muito ele pediu para sair. Então, assim, foi um problema para a gente, que a gente já tinha feito 4 curtas com ele, e ele já fazia parte da narrativa do filme, como tirar ele agora e manter aquele filme existindo, ou manter aquela estrutura acontecendo. A mesma coisa aconteceu com outra personagem que era claramente era uma personagem privilegiada, que ao mostrar a se filmar, mostrava um pouco a sua casa, o seu luxo, e ela estando junto com outros personagens mais pobres, de comunidade, de favela, com mais dificuldade, também se sentia mal e fora daquele contexto ali, porque ela era claramente a pessoa mais privilegiada dali e tá junto de um cara que está com mais dificuldade, que é pobre, que mora na favela, que mora no... Também então assim, essa situação foi uma situação interessante e que foi muito difícil para a gente, assim, ao mesmo tempo a gente tinha que o tempo todo negociar com eles. Também as pessoas iam também cansando de se filmar, né? Então cabia a nossa direção, né? O trabalho do diretor aqui era manter as pessoas empolgadas, manter as pessoas se filmando, cobrar os vídeos da pessoa, assim, ó, filma mais um, você não filmou ontem, faz um filme hoje. Aí a pessoa falava assim, pô, mas eu não tenho mais o que falar, eu já mostrei toda a minha vida. Não, filma de novo, mostra de novo aquilo ali é super interessante. Às vezes a pessoa achava que não era interessante o suficiente para se filmar, achar que aquilo que ela estava fazendo ali no dia a dia não tinha interesse nenhum para ninguém, mas na verdade, para a gente, tinha alto interesse ali, ainda mais juntando com as outras vidas ali, misturando tudo, aquilo se tornava uma grande teia ali, rede ali e de exemplos de como diferentes quarentenas e diferentes pessoas, a gente criou tipo quase um panorama ali de pessoas diferentes e que era o mais rico do filme, né? E tivemos esse problema de direito de imagem, tivemos também problema com o som. A gente, por exemplo, cada um captava do seu celular, né? Às vezes o celular era melhor, às vezes o celular era um iPhone, às vezes era um celular velho. Então a imagem às vezes ficava mais lavada. Não necessariamente aquelas pessoas são cineastas, sabem se filmar, sabem que precisa ter um lugar iluminado. Então às vezes filmava no escuro, ficava tudo granulado. Às vezes filmava de frente para uma janela, ficava estourado no fundo. Então todas essas especificidades, né, técnicas, nós, diretores, tivemos que ir passando ao longo do tempo para os nossos personagens, porque no fundo eles eram os fotógrafos, né? Eles eram os próprios quase co-diretores também, né? A captação do som também. Se você filmava, botava a sua câmera muito distante, o som ficava ruim, então você tinha que filmar com a câmera mais próxima, para o som ficar bom, ao mesmo tempo às vezes não ficava boa, o som ficava bom, mas a imagem ficava ruim, então você tinha que filmar num lugar mais silencioso, ou num momento que não tivesse tanto barulho de carro, de janela, de televisão, de rádio. Então tudo isso foi muito legal, que a gente aprendeu muito a pensar essa forma de filmar, onde cada um se filma em casa, né? Ao mesmo tempo a gente poder dirigir aquelas pessoas, por mais que seja um documentário, nós diretores, o nosso trabalho de direção era super interessante e diferente, né? De convencimento,
de fazer as pessoas não se desestimularem, continuarem se filmando, ao mesmo tempo ir mostrando que não dá para filmar daquele jeito, tem que filmar daquele outro jeito, tem que filmar com o celular, tem que filmar o celular deitado, que se filmar em pé vai ficar na vertical, aí vai cortar um pouco da imagem, ainda mais sendo visto no celular, a imagem vai ficar menor ainda. Então toda essa dificuldade de se filmar na quarentena, ao mesmo tempo foi um aprendizado, nós diretores, e talvez eles personagens também, de encontrar uma melhor forma de filmar ou de fazer as pessoas se filmarem e isso servir como um material cinematográfico e se transformar num produto audiovisual, num filme ou numa websérie ou num curta. Então isso foi muito interessante, né? Você entender, passar isso para a pessoa, né? Porque na verdade eles eram os fotógrafos, né? Eles eram os próprios realizadores, eles eram uma espécie de co-diretores com a gente, né? Então tudo isso foi muito rico, foi muito interessante entender, aprender, e esses filmes todos que você vê pela internet, filmados na quarentena, você vê a evolução, né, do início da quarentena, como os filmes eram e como estão agora, estão muito mais elaborados, estão muito mais sofisticados, as pessoas realmente estão aprendendo a filmar, estão aprendendo a usar os seus celulares, usar suas câmeras, estão entendendo que tem que filmar com mais luz, com menos barulho, isso tudo é um grande aprendizado e tudo com baixo custo, né? Na verdade, todos nós viramos cineastas independentes de baixo orçamento filmando durante a quarentena. Por isso que eu quis destacar essa aula aqui falando dessa pandemia, porque eu acho que está surgindo aí um novo cinema, uma nova forma de se expressar por causa dessa restrição de não poder sair de casa, de ter que estar quarentenado em casa. Isso é muito interessante. Isso é a evolução da arte, a evolução do homem, a evolução da tecnologia e como que a gente consegue ser criativo e fazer coisas maravilhosas. Você vê aí muitos filmes muito legais aí, feitos da pandemia, feitos na quarentena. Posso destacar o curta da Grace Passou, o projeto que o Instituto Moreira Salles fez, convidando artistas para fazer filmes em casa. Oi? Que? Por que você tá gritando? Calma. Espera. Que? Abri. Não. Você acredita em tudo, caralho. Não, Anastácia. Tô vendo. Próprios filmes que estão passando agora no Festival de Berlim, recente, agora semana passada, o que ganhou é sobre uma mulher na pandemia, você vê ela com a máscara, e como que a gente vai se reinventando com muita criatividade, com muita liberdade, e isso é um pouco o que eu faço no meu cinema, o que a K-Video produz aí nesses nossos filmes, ser criativo apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a falta de estrutura e falta de grana. O cinema independente é isso, né? Se você for ver o cinema marginal, o cinema novo, tudo isso que eu já falei nas aulas anteriores, todo mundo tinha problemas, dificuldades e foi se recriando, foi se repensando e de uma forma criativa foi fazendo. Eu acho que é uma grande marca talvez do cinema brasileiro de uma forma geral, né? A gente tem o cinema mainstream, mas esse cinema de baixo orçamento, cinema independente, talvez valha para todo o cinema brasileiro, né? Se a gente for pensar no cinema americano, comparar com o cinema brasileiro, todo o cinema brasileiro é de baixo orçamento, todo o cinema brasileiro é independente. Então a gente é especializado nisso, o Brasil, e eu, e a K-Video, e é isso.
Cinema de quarentena, cinema em casa, mas cinema de qualidade e muita criatividade. Normalmente o estudo de caso, eu pego a aula e pego um filme para exemplificar essa aula. Como a aula que eu acabei de falar do episódio 7 é sobre a quarentena, eu já citei muitos exemplos durante a aula, eu vou pegar um estudo de caso diferente. Eu vou sair um pouco desse cinema de quarentena e vou pegar exemplo de outros 2 filmes muito legais que eu fiz, que são muito interessantes para falar um pouco aqui para vocês como processo de cinema independente de baixo orçamento. O primeiro filme que eu quero falar um pouco é o Riscado, que é um filme super premiado que a K-Video produziu, do Gustavo Pizzi, com a Karine Telles, que depois desse filme deu uma bombada e fez vários outros filmes. Inclusive o Gustavo também fez o Benzinho, fez uma série, agora foi para Berlim. Mas é um filme bem interessante para falar, porque assim, ele nasce, a ideia inicial dele era para ser um curta-metragem. O Gustavo Pizzi era meu parceiro da K-Video, né, era meu sócio lá, e ele me ajudava nos meus filmes, eu ajudava nos filmes dele. E aí eu propus para ele, pô, Gustavo, faz um curta, você só faz longa. E aí ele falou, beleza, vamos fazer então. E eu peguei um dinheiro que eu tinha ganho do Distração de Van, que era um filme patrocinado, separei R$2.000, R$3.000 e ajudei, injetei para ele fazer esse curta dele. Só que aí quando ele filmou o curta, o primeiro corte do curta deu 40 minutos. E aí, assim, cara, o curta tem que ter até 20. Inclusive, a gente tinha um prêmio da Link Digital que era para transformar em película. E esse vídeo, esse curta que ia virar película, tinha que ter no máximo 20 minutos, porque cada minuto era caríssimo. Então ele tinha que... O primeiro corte dele deu 40 minutos. Então, assim, ou ele tinha que tirar 20 minutos do filme para caber e virar um curta e a gente poder passar para película com apoio da Link Digital. Então a gente pensou... A gente teve um outro pensamento, um outro caminho que era o seguinte, ou tirava 20, ou botava mais 20 e virava um longa. E foi o que a gente fez. O que aconteceu? O Gustavo pegou esses 40 minutos já montados, que estavam sensacionais, muito legais. Ele teve uma ideia de chamar uma atriz super famosa, que era uma atriz internacional, inclusive, para agregar valor ao filme. Ele conseguiu, na luta, contactar essa atriz, a atriz topou fazer o filme. E aí a gente foi para o Canal Brasil, que é o nosso grande parceiro, mostramos o nosso corte de 40 minutos e mais essa carta dessa atriz, e o Canal Brasil resolveu entrar como coprodutor. Eles entraram com uma grana, R$50.000, e aí com esses R$50.000 a gente conseguiu voltar a filmar. O Gustavo, lógico, criou um novo roteiro, adaptou aquele roteiro de curta para virar um longa e acabou fazendo esse longa-metragem chamado Riscado, que foi um filme que deu muito certo. Ele passou no Festival do Rio, ele estreou no Festival do Rio, ganhou vários prêmios, foi tipo o filme revelação do festival. A Karine ganhou o prêmio de melhor atriz. Depois a gente passou em Gramado, ganhou todos os prêmios em Gramado também. O filme passou internacionalmente também, ganhou vários prêmios. Abriu portas para o Gustavo, para a Karine também era roteirista do filme. Foi aquele famoso filme que a gente chama de filme vencedor, né? Um filme que a gente não esperava muito dele e ele alcançou muito mais espaço, ele foi muito mais longe do que a gente imaginava. E olha que legal, ele era um curta, sem querer virou um longa, e depois abriu portas para o Gustavo fazer o próximo filme dele, né, que foi o Benzinho, que já foi um filme com grana, e a Karine de fazer diversos outros filmes convidados como atriz, o que foi muito legal. Então, assim, Riscado era um curta que virou longa e que bombou, mostrando que é isso que eu falei, essa coisa de você ser flexível e adaptável, né? A gente se deparou com um problema do tempo do filme e a gente acabou transformando o curta para o longa, conseguindo parceria com o Canal Brasil, claro, e com vários parceiros. Mas é uma forma de você se reinventando, né? De você se adaptando às coisas que vão surgindo e tentando fazer sempre uma coisa melhor. Pode deixar sua bolsa ali naquela cadeira? Pede a marca no chão, por favor. Aqui? Claquete, isso, sorrisão. Eu posso ver de perfil, por favor? Isso, outro lado. Ótimo, pode jogar a claquete no chão e fica à vontade.
quero fazer um filme honesto. Ah, desculpa, eu esqueci de avisar que eu tô meio rouca. Tô com uma faringite. Tomei remédio, melhorou ainda, mas vai ficar meio rouco, desculpa, tá? Eu quero fazer um filme honesto. Um filme que não tenha nenhuma mentira, porque eu tenho uma coisa muito simples pra dizer. E o meu filme, eu gostaria que ele pudesse ser um pouco útil pra todo mundo, pra ajudar a gente a enterrar o que de morto a gente carrega. Só que eu sou a primeira a não ter coragem de enterrar nada. Eu quero fazer um filme delicado. Com uma delicadeza que não seja necessário você ter que arregalar os olhos pra enxergar. Quero fazer um filme que fale de mim. Porque é o que eu mais conheço. E ele falando de mim, eu espero que ele possa falar um pouco de todo mundo. Ótimo, muito bom. Maravilhoso. Você pode improvisar alguma coisa agora pra mim? Desculpa, o quê? Improvisar alguma coisa. Qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. Que você quiser, alguma coisa que tenha a ver com a tua vida. Pode ser? Vamos lá? Posso pegar uma coisa na minha bolsa? Claro. Pra usar, enfim. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Thomas. Happy birthday to you. Outro filme que eu queria falar também como estudo de caso é O Paraíso Aqui Vou Eu. É um longa-metragem que eu fiz com o Walter Daguerre. A história desse filme é muito interessante, que ele surge como uma peça de teatro, né? O Walter Daguerre é um dramaturgo, cara que escreve peça aqui no Rio de Janeiro, muito legal, muito amigo. E aí ele conseguiu, de uma das atrizes do filme, 50 mil reais. A atriz conseguiu do patrocínio do pai, da família. Só que a peça era orçada em 300 mil. Ele precisava de mais 250 mil para fazer a peça. E ficou durante um ano tentando levantar essa grana em editais, em concursos, em prêmios, e não conseguiu. E aí ele, não ia conseguir fazer a peça dava para fazer com 300 mil. Ele pegou aqueles 50 mil que ele já tinha ganho da atriz, ia ter que devolver para a atriz. Quando ele viu uma matéria sobre a Cavide no jornal e teve a ideia de ir na Cavide, me procurar e ver se eu conseguiria transformar aquela peça num filme com aqueles 50 mil que a gente tinha. E aí, claro que eu falei sim, sem saber se ia dar ou não. Eu disse sim, sem nem ler o roteiro, sem nem ver a peça, mas a gente fez acontecer e conseguir fazer aquele filme com 50 mil, sim. Chamamos a mesma equipe da peça, os mesmos atores que já estavam treinados, que já estavam ensaiados. Adaptamos um pouco para o cinema, né? Mudamos um pouco o roteiro, pensamos nas locações e fizemos o filme. Para ele acontecer com 50 mil foi fundamental o fato deles já estarem ensaiados, né? Então foi um filme rápido e a gente sabe que tempo no cinema é dinheiro. Então a gente conseguiu filmar em uma semana
o que foi fundamental para conseguir fazer ele com 50 mil reais. O filme depois passou nos festivais, passou em Tiradentes, passou na praça lá em Tiradentes, e acabou não virando peça, né? O objetivo depois era que virasse peça também, mas acabou não virando. Então é muito doido, porque o pessoal fala assim, quando não tem dinheiro para fazer filme, a gente vai e faz uma peça. A gente fez um processo inverso. Não tinha dinheiro para fazer a peça, fez o filme, que normalmente o cinema é muito mais caro que o teatro, mas nesse caso, usando toda essa nossa expertise, a gente conseguiu fazer um filme, longa-metragem, com 50 mil reais, oriundo de uma peça. E o Walter foi muito legal, que ele, sendo um dramaturgo, ele também passou por essa experiência de cinema e aprendeu muito, e eu aprendi muito também com ele, também acabei virando depois diretor de teatro, e essa junção, essa mistura de teatro e cinema acabou me acompanhando aí ao longo dos anos, até hoje eu fazendo essas peças filmes, esses filmes peças, que agora tá parado, mas depois da quarentena vai voltar, e é isso. Então falei do Riscado, falei do Paras Aqui Vou Eu, 2 longa-metragens de baixíssimo orçamento, que não eram para ser longa, um era curta, virou longa, outra era uma peça, virou longa, mostrando que você sendo criativo, você tendo uma equipe parceira, tendo muitos parceiros, você consegue fazer o que você quiser, e como o próprio Adirley Queiroz falou, o orçamento é o dinheiro de um filme, é o filme que você tem. Não deixe de filmar por falta de dinheiro, seja esperto, seja inteligente, se adapte, se chame os amigos, os parceiros, seja criativo e faça o seu filme com o dinheiro que você tiver. Não deixe de fazer, isso é o mais importante. Faça, faça, faça. Eu sei a hora do mundo inteiro, mas não sei quando parar. É tanto medo de sofrimento que eu sofro só. É agora ou nunca, Francisco. Levanta daí. Vamos pra Byron Bay. Esquece a tua mulher, esquece a política, esquece que tua vida é uma merda, Francisco. Vambora, cara. A vida tá só começando. Ó, essa história aí que eu ando falando de que o mundo tá acabando, isso tudo caô. A very big lie. Isso vem dos banqueiros, história factóide dos banqueiros da Wall Street, que ficam falando que o mundo vai acabar pra todo mundo consumir mais rápido. Francisco, essa história de que tá cheia de tsunami enviada por God, isso é caô também. Agora, a gente vai ter tecnologia pra surfar as tsunamis, porque elas sempre existiram. Pensa nisso, o mundo tá só começando, irmão. A tua vida cabe numa mochila? Na backpack? Hein, my brother? Então coloca tudo nela, põe nas suas costas e vambora. Chicão, dá uma olhada no e-mail que eu recebi. Olha o e-mail que eu recebi, Chicão. Let's go, come around, Francisco. Get here, I will learn you, I'll teach you the basic to get there and don't have problem with the howdy people crowded in the back bay. Pretty problem around. Vai, deita aí, Brian.
Bora, 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 bora. Primeiro você tem que saber remar com os braços, furar as ondas. Ai, vamos pular essa parte? Essa etapa é importante pra tu pegar resistência. Diz lá como é que eu faço pra ficar de pé. Ó, esse movimento é dividido em duas partes. Primeiro você se apoia na prancha. Assim? Não, com as duas mãos, não. Põe as mãos na altura do peito. E agora? Agora tu impulsiona o teu corpo, jogando a perna da direita pra frente e a esquerda pra trás, vai. E os braços? O braço é aberto, pra dar o equilíbrio. Parece que eu tô tentando ficar de pé numa corda bamba. E aí, como é que eu tô? Tu tá igual uma galinha na Angola tentando botar ovo, Brian. Não, tô brincando, foi mal. Tá maneiro, Francisco. Tenta agora mais uma vez você, sozinho. Deixa pra lá, Chicão, deixa pra lá. No lugar onde eu vou agora não tem praia. Ué, tu não quer mais ir pra Surfers Paradise, irmão? Vai ficar pra uma outra vez, provavelmente por uma outra encarnação.